Como contratar dev ou fornecedor sem ser técnico? Se você não é técnico, você corre um risco enorme. Você vai escolher este fornecedor pelo que é mais fácil de comparar: preço e simpatia. O mais barato parece sempre inteligente, o mais carismático parece aquele mais seguro. E a demo bonita que foi te apresentada em uma reunião comercial parece pronta. Aí, você descobre depois de pagar atraso, sistema mal feito, retrabalho, muito tempo perdido. E muitas vezes uma refatoração inteira que vira praticamente um segundo projeto. E hoje eu vou te mostrar como avaliar um dev ou um fornecedor mesmo sem ser essa pessoa técnica. Um método simples. 3 armadilhas que fazem você escolher errado, 10 perguntas que vão te eliminar 80% das ciladas e um roteiro de validação em 4 passos antes de assinar contrato. E no final desse vídeo, eu vou te dar uma frase que você deve repetir sempre: software barato demais quase sempre sai caro depois. Com a entrada de low-code, IA, automações, ficou fácil montar demos rápidas. Isso, por um lado, não é ruim. O problema é, o mercado ficou cheio de gente que vende sensação. E quem não é técnico compra pelo que sente, não pelo aquilo que de fato sustenta. O software geralmente não quebra na tela. Ele quebra naquilo que é invisível para uma pessoa não técnica. Em dados, em segurança, manutenção, governança. Daqui a pouco, eu vou te mostrar a pergunta número 7. Ela derruba fornecedor fraco na hora, sem você entender sequer uma linha de código. Vamos falar um pouco agora sobre o porquê você compra errado. Geralmente, por 2 motivos: preço e simpatia. Vamos ser honestos aqui. Quando você não é técnico, você tende a reduzir riscos comparando aquilo que é comparável. E o comparável é: quanto custa? Quem pareceu mais confiável? Quem fala melhor? Quem conseguiu mostrar uma demonstração mais bonita? Só que aqui tem um problema cruel. O que dá mais prejuízo em um projeto de desenvolvimento de software é justamente o que você não consegue ver em reunião. Você consegue ver a interface, o pitch, a empolgação, o preço, o material que foi te mostrado, mas você não consegue ver como aquilo aguenta volume, como aquilo é mantido, como aquilo se protege, como aquilo lida com cenários de exceção que vão surgir ao longo do tempo, como aquilo falha com segurança. Um exemplo concreto: imagina comigo aqui que você está avaliando 2 fornecedores. Um é simpático, rápido, barato e fala frases como fica pronto em X dias, te responde rápido no WhatsApp. O outro é mais caro e faz perguntas chatas. Como é que a gente vai armazenar essas informações? Quem vai ter acesso a esse sistema? Com quais perfis de acesso? Vamos gravar logs de alteração? Quais informações precisam ser gravadas para que, se a gente precisar passar por um processo de auditoria, temos como fazer isso? E o suporte disso, como é que vai ser feito? Quem te ganha mais? Com certeza, na emoção, é o primeiro. Quem reduz risco de atraso e refatoração e faz perguntas que parece que vai construir um bom sistema? Provavelmente é o segundo exemplo dado. E é por isso que os efeitos de uma escolha errada são quase sempre os mesmos: atraso, porque subestimaram a complexidade; sistemas mal feitos, porque fizeram só aquilo que é visível e não se preocuparam com aquilo que é invisível. Futuramente entra refatorações, porque o produto não se sustenta e precisa ser refeito. Esse assunto é um assunto que eu posso falar com muita autoridade. Eu já estou há mais de 10 anos tocando uma operação de software house. Já recebi muitos projetos nesse contexto, precisando dar diagnósticos e planos de ação para refatoração. E agora, eu vou te mostrar 3 sinais de alerta, que parecem já na conversa comercial. Se você aprender isso, você para de ser refém de preço e carisma. Alerta 1. Isso a gente resolve depois. Quando se trata de segurança, logs, permissões, isso vira para depois. Vamos falar daquilo que importa, da interface bonita e coisas nesse sentido. O profissional que está fazendo uma avaliação e deixa um assunto importante para segundo plano, porque ele tem uma percepção de valor menor, é um primeiro alerta. O segundo alerta é o alerta do não precisa disso agora. O fornecedor que desqualifica a robustez como um exagero, geralmente está te vendendo um projeto que só funciona na demonstração.
É claro que aqui existe uma questão de MVP, de principais funcionalidades, estratégias de versionamento. Agora, itens de segurança, itens que traz qualidade, profundidade técnica para aquele teu projeto, isso não pode ser deixado de fora de uma primeira versão em nenhuma situação. O terceiro alerta é o alerta do este preço é porque é simples. Toma cuidado, muitas vezes, com o que significa esse simples. Será que esse simples não significa coisas como sem governança? Preço baixo pode ser só um escopo oculto, suporte não incluso, qualidade não garantida, dívida técnica planejada, simplesmente fazer aquilo que é percebido a olho nu da forma mais rápida, mais barata, mais fácil de ser entregue, mas aquilo não te satisfaz por completo, simplesmente pela fragilidade. Nem sempre o menor preço está ligado à melhor qualidade técnica. Uma pergunta sempre boa de se fazer é: será que o barato não significa porque ficaram muitas coisas de fora e coisas vitais para o sucesso de um projeto? Agora, vamos para as 10 perguntas. Se você fizer isso, o fornecedor carismático mais frágil começa a tropeçar sozinho. São 10 perguntas que qualquer pessoa não tech deve fazer. Quem é o dono técnico do projeto? Nome e sobrenome. Quem responde quando der um problema? Faz essa pergunta. Quem é o responsável técnico por assinar este projeto? Quando você vai fazer uma construção, um prédio, existe um engenheiro que assina tecnicamente por aquele projeto. Se der um problema estrutural, se isso demolir e gerar prejuízo a pessoas, essa pessoa responsável técnica, ela é envolvida no processo de um eventual problema. Então faz essa pergunta: quem é o responsável técnico pelo que está sendo feito? O que está dentro e fora do escopo? Sem isso, você pega a mudança e cada semana o projeto nunca acaba. É importante ter isso muito bem claro. Se a pessoa passa confiança, ela vai te dizer tal e tal coisa dentro, tal coisa fora. Terceira pergunta é: por que seu preço é esse? É uma pergunta simples que expõe o que foi tirado. Teste, log, segurança, documentação, suporte. Faz essa pergunta, com certeza, dependendo da resposta, vai te ajudar a avaliar se aquela contratação vai te dar dor de cabeça mais para frente ou não. Quarta pergunta: onde os dados vão morar e qual a fonte da verdade? Se o dado está espalhado, você está comprando uma verdadeira bagunça. Como vocês lidam com falhas e exceções? Quando uma integração cai, quando vem dado errado, quando o usuário faz uma besteira, o que vai acontecer dentro do sistema? Por aí você consegue avaliar se o que está sendo precificado é somente o caminho feliz ou existe um pouco mais de robustez naquilo que está sendo te apresentado como uma proposta. Outra pergunta: vou ter logs e trilhas do que aconteceu? Se der ruim, você consegue provar para mim o que ocorreu? Ou eu simplesmente vou ficar refém de um erro sem capacidade de investigação? A sétima pergunta, e essa para mim ela é vital: se eu pedir uma mudança daqui a 60 dias, como vocês fazem? Essa é uma pergunta que desmascara sistema frágil. Fornecedor bom tem processo e previsibilidade. Fornecedor fraco depende de mexer até funcionar. E isso vai virar uma grande refatoração. Essa pergunta 7, ela desmascara a gente ruim. Geralmente é aquela pessoa que faz, entrega e sai de perto. Fornecedor bom tem processo. A gente tem uma sustentação estruturada, a gente tem um modelo de trabalho para te atender em caso de evolução, em caso de mudança, em caso de correção de bug. A gente te oferece garantia. São pontos importantes de serem avaliados. Pergunta 8. Como fica a manutenção e a continuidade? Tem documentação? Tem padrão? Existe algum momento que vai ser feita uma transição de conhecimento? Ou eu vou ficar preso em você para todo sempre? Pergunta 9. Qual é o plano de entrega com checkpoints? Você quer marcos curtos, não promessa vaga de 3 meses. Qual é o maior risco? Pergunta 10 aqui. Qual é o maior risco destes projetos e como vocês mitigam? Fornecedor sério antecipa riscos e não simplesmente fala deles quando você já está sofrendo. E agora, eu vou te dar um roteiro validado de 4 passos. Se você seguir exatamente isso, você reduz drasticamente as chances de atraso e retrabalho. Passo 1. Prova de robustez. Não é só demo. Peça um cenário chato, um cenário que se tem erro, exceção, permissão, um dado faltante. Produto bom sobrevive.
Demonstração, quebra. Avalie o teu fornecedor, se ele tem cases robustos, se ele já participou de projetos e de equipes robustas, se ele de fato consegue lidar com sistemas com um nível de importância e de criticidade similar àquele que você precisa construir. Passo 2. Documento de responsabilidades. Quem responde por segurança? Como é feito o backup disso? Qual que é o uptime dessa solução? Tem suporte? Se eu precisar fazer correções, como é que esse processo funciona? Sem isso, vai virar um empurra-empurra e o projeto nunca vai sair do papel. Passo 3. Plano de entregas com marcos mensuráveis. Defina o que é feito e como você valida. Sem isso, vira um quase pronto eterno. É aquele projeto que sai de 0 a 90% muito fácil e dos 90% ao 100% para você de fato poder lançar, nunca chega, porque no final do dia não tem nada pronto, né? Tá tudo quase pronto. Passo 4. Você fazer um contrato com proteção contra retrabalhos. Uma coisa é bugs, correções pontuais, isso é normal num processo de desenvolvimento. Outra coisa é refatoração, um entendimento que não foi bem feito, não ter uma documentação, não ter um protótipo aprovado, tudo isso vai te dar dor de cabeça. Tudo que for crítico tem que estar escrito. As regras, o funcionamento, logs, SLAs, suporte, como que vai ser feito o processo de entrega. Alguns fornecedores vão dizer que você é chato demais. Ótimo, projeto bom aguenta pergunta chata. Projeto frágil depende de simpatia e pressa de quem está contratando. Se você não é técnico, você não precisa virar técnico para saber contratar bem. Você precisa parar de escolher pelo que é fácil, preço e simpatia. Porque um software, a escolha errada quase sempre vira atraso, sistema mal feito, refatoração e projeto de anos. Isso é o jeito mais caro de aprender.